Queridos, nós estamos iniciando e tendo hoje a segunda mensagem do Celebrando a Recuperação, o Caminho da Recuperação. E uma das partes desse ministério é você contar o seu testemunho ou, a cada reunião, alguém ter um testemunho para ser contado. Então, eu vou iniciar contando uma parte do meu testemunho, tá? É apenas uma parte, por sinal, nunca escrevi desse jeito como escrevi, né? Achei até interessante. Quem sabe um dia eu escrevo um e-book para mim mesmo, né? Ajuda, e eu convido você a fazer isso, tá? A trazer à memória aquilo que você já viveu. Foi muito legal, viu? Muito legal mesmo, e olha que eu escrevi pouco, hein? Tá? Pode abaixar um pouquinho, Alexandre, aí eu seguro aqui, tá? Meu nome é Eliezer. Tem poucos, pode ter certeza. Significa Deus é minha ajuda ou Deus é meu ajudador. Às vezes é Eliseu, Lisier, Ezequiel, Eliezer, e aí a lista é grande. As pessoas perguntam, respondem, né? Algumas assim, é José, não é José, é Eliezer. Minha falecida avó queria que meu nome fosse Moisés. Essa eu acho que ninguém sabia. Sou o segundo filho de um total de 4, 2 homens e 2 mulheres. Nasci em uma família já cristã, com princípios cristãos, sendo criado com muito amor na cidade de Cruzeiro. Uma época muito difícil. Se você tem meio século de vida, vai lembrar da inflação de 80% ao mês. Estamos brigando hoje com 13,75 ao ano. Se você, naquela época, se você fosse na padaria comprar pão com dinheiro para 4 pães, e se você demorasse muito, quando você chegava na padaria só dava 3. E aí você voltava com menos 1. Com 15 anos e meio, vim para São José dos Campos para fazer Senai. Era uma das poucas oportunidades que tínhamos na época. E logo descobri, quando eu estudava aqui, que os mais abastados faziam ETEP. Quando você perguntava assim, o que você faz? ETEP. Né? Rodrigo, você fez Senai ou ETEP? Foi um tempo também muito difícil. Morávamos numa pensão, em um quarto improvisado, com 5 beliches no fundo do quintal. O telhado era de brasilite, fechado com madeirite. De quebra, a tampa do esgoto ficava no meio do quarto. De vez em quando chovia, a tampinha transbordava. Comíamos de marmitex, época de falta da carne, e me lembro até hoje que era salsicha e ovo todos os dias. O dinheiro era a conta para comprar a passagem de volta, não tínhamos dinheiro para comprar uma tubaína, aquele mais barato que vendia nos bares. Terminei o Senai, voltei para Cruzeiro, terminei o 2º grau, hoje já trocado os nomes. Comecei a faculdade e servi também no tiro de guerra, era o que nós tínhamos. Eu era um dos poucos crentes que na época fazia faculdade. Fui lá que conheci a Sônia, por sinal, e essa é uma história linda e maravilhosa, que não vai ser contada hoje, mas que está sendo vivida, né? E eu lembrava daquela música, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Ela usava cabelo encaracolado. Ela não está aqui no tempo, faça favor depois não contar nada para ela não, tá? Um segredo nosso aí. Foi em 1991 que fui demitido da empresa até então chamada Engesa Maxon, que estava em uma outra crise nos anos 91. De 92 a 94, comecei a dar aula de matemática e física na escola do Estado. Pensa num jovem de 22 anos dando aula numa escola, e depois eu fui dar aula também para os mais adultos. Foi uma experiência incrível. Em 1994, comecei em uma empresa chamada HelpTech, onde trabalhei 17 anos e onde em 1998 vim para São José dos Campos e estou até hoje. Tenho muita coisa para compartilhar, mas não temos tempo para isso. Mas um dos maiores problemas que tive na minha adolescência e juventude foi a questão de falar em público.
Já melhorei, mas ainda tenho algumas dificuldades e sofri muito o famoso bullying, que por sinal, se você não sabe o que é bullying, é um conjunto de violências que se repetem por algum período, geralmente agressões verbais, físicas, psicológicas, que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios comportamentais e até mesmo suicídio. Você já deve ter ouvido a história de alguém que tirou a vida por causa de bullying. Me lembro de uma vez na aula de estudos sociais. Se você tem mais de 50 anos ou 50 anos, você vai lembrar da aula. O nome da professora era Glaze, não essa que a gente ouve falar hoje aí na mídia. Numa leitura que não consegui fazer pelo nervosismo e dificuldade na fala, foi um desastre esse dia. Então, você lembra o dia, só faltou falar a hora, mas eu acho que foi numa quinta-feira, professora Glaze, numa aula de estudos sociais. Essa dificuldade de falar que sempre tive, quem sabe, adquiri do nome Moisés, né? Pois é, né? De vez de adquirir tanta sabedoria e conhecimento, adquirir o problema na fala, mas faz parte da vida. Tenho vencido a cada dia esse problema de me expressar diante do público. Tenho ainda outros problemas que precisam ser tratados ao longo da vida e que, com certeza, a igreja tem feito uma diferença tremenda. Com a graça de Deus e o processo do caminho da recuperação, vencendo a cada dia, que Deus nos abençoe esta noite. Amém? Uma das primeiras vezes que ministrei na igreja foi na cidade de Cruzeiro, num bairro chamado Jardim Europa. A igreja era de folhas de tambor, sabe? As pessoas pegavam o tambor, cortavam ele, deixavam ele reto e fizeram as paredes. Era uma congregação da Assembleia de Deus. Me lembro um dia que nós estávamos lá, começou a chover, né? Você tinha um pequeno palco aqui, um pequeno púlpito, né? E aí chovia e a água passava no meio da igreja, tá? Só para você ver, imagina na época de calor como era lá dentro. Queridos, o caminho da recuperação é um processo onde todos nós, cristãos, precisamos entender, porque às vezes nós achamos que ao estar na igreja, ao estar no momento onde nós podemos ter uma família, uma igreja para compartilhar, para congregar, para conviver, às vezes nós mascaramos algumas coisas, né? É como se nós, ao sair para o culto, né, você se apronta, né? As mulheres têm todo um processo aí de maquiagem, né? Os homens mais ou menos, né? Mas as mulheres não, né? Então você vem preparado para esse ambiente. Ou seja, é algo que às vezes você não vive no seu dia a dia aquele momento que você está vivendo aqui. Então, o momento que nós passamos, e que esse é um ministério que nós precisamos tratar com muita seriedade, é o momento que às vezes nós tiramos as máscaras. O pastor Ricardo, na semana passada, falou de Naamã, né? Quando ele, diante ali dos seus soldados, dos seus comandados, as pessoas descobriram que ele tinha uma doença, e na época não era uma doença nada agradável. Então, o texto que nós iniciamos é 2 Coríntios 12:9, que diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E uma das perguntas que às vezes nós fazemos é: do que preciso me recuperar? Quais são os meus problemas? E se você falar problemas, aí nós temos alguns outros, inclusive o do português. Então é problemas, né? A língua portuguesa, às vezes, principalmente para mim, é um desafio cotidiano, né? E aí lá em casa nós temos 3 juízes, né? E olha, não é fácil não, viu? Não é fácil, né? Espero que eles estejam ouvindo aí. Nossa, parece que chega com uma lista lá, mas pela graça de Deus também tenho vencido esse, tá? Queridos, quando nós pegamos uma lista de algumas coisas que acontecem, e
lá nos anos 80, quando a pessoa se convertia, normalmente o que você falava para ela que ela tinha que se libertar era do vício do cigarro, né? Alguma coisa de drogas assim, mas na maioria das vezes era cigarro e bebida. Esse era aí mais ou menos a maioria, né, das conversões, aquilo que as pessoas deveriam se libertar. Com o passar do tempo, né, e aí são coisas, algumas delas com alguns especialistas ainda vivos, né, estão trabalhando com o ser humano, estão descobrindo coisas que estão lá no profundo da nossa alma, e se você for ler aí, né, tem 2 grifados de amarelo, eu não sei porquê, né, depois você descobrindo aí, né, necessidade do controle, né, mas não é o controle remoto não, tá, Sansão? É a necessidade de controlar as coisas, de fazer as coisas do seu jeito, não do meu jeito, do seu jeito, tá? Então hoje eu fui guardar o carro na garagem, aí eu fiz um alinhamento, e tem uma linha no piso, tá? E aí ao sair com a minha esposa, eu falei assim, ó, pode medir a roda da frente e a roda de trás, tem 3 centímetros dos 2 frisos, pode pegar a trena lá e medir. Aí ela falou para mim, ainda bem que essas loucuras é só com você. O dia que eu guardar o carro aqui, eu vou guardar do meu jeito, e se ficar torto, você... Tá bom? Então, essas coisas de controle, queridos, fere pessoas. Então, veja, não é só a questão do cigarro, do alcoolismo, não, mas tem aí muitas coisas que lá no passado, às vezes, quando nós falamos de abuso do passado, não é a questão só do abuso sexual, que às vezes as pessoas falam, não, o abuso do pai, da mãe, do tio, que às vezes usaram palavras que te feriram, e às vezes você lembra dessas coisas. Vou contar mais um segredo, hein? O meu aniversário é 31 de dezembro, tá bom? Então, o da minha mãe é dia 27, o do meu irmão é dia 28, o meu é dia 31, do meu cunhado depois é dia 28, aí nasceram as 2 sobrinhas, é dia 27. Tudo em dezembro. Meu amigo, quando chega em 31 de dezembro, ninguém quer saber de aniversário. E aí todo mundo esquece, eu já venci também esses traumas, mas eu me lembro que com 15 anos eu estava em Belo Horizonte, e aí o pessoal falava assim, olha, daqui a pouco nós vamos cantar parabéns para você, tá? Daqui a pouco nós vamos cantar parabéns para você, quer dizer, vou fazer 52, eu estou esperando eles cantar parabéns dos 15 anos até hoje. Então são coisas que você lembra, e queridos, e você precisa, ou você releva isso, ou você vai ficar doido com algumas coisas que guardam, que marcam a sua infância. Essa é uma coisa muito simples, mas veja, quando nós falamos de ódio, de vícios, de procrastinação, compulsão de compras, roer unha, sabe, é uma lista. Com certeza, queridos, se você olhar para essa lista e dizer assim, pastor, pode ficar tranquilo que nessa lista aí eu estou fora de todas, então você está numa chamada mentira. Então você está na mentira, porque nenhum de nós, seres humanos, conseguimos viver e passar essa vida sem alguns problemas, sem alguns traumas. Qual é a minha dor? Eu não estou aqui para criticar, muito menos para condenar. Esta mensagem é para encorajá-lo a mudar de vida, a admitir a sua fraqueza e buscar a ajuda. O que eu devo fazer então? Nós precisamos dar alguns passos necessários no caminho da recuperação. Passos esses que você faz quando você começa a entender os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui, não vou dar nomes locais, mas todos os exemplos que eu vou dar aqui eles são fatos reais. São fatos reais. Eu estou há 37 anos na profissão que tenho, que é metalúrgica, não, desde lá de 1986, quando fiz Senai, até hoje, dentro de uma fábrica, 10, 12, 13 horas, vivendo e convivendo com pessoas, inúmeras pessoas diferentes. Já fui líder de 120 pessoas, onde sabia o nome de todas elas, né? E todos têm problemas, e alguns arrumavam problemas.
A história de que melhor você trabalhar, ir para casa e cuidar da sua família, às vezes ela não acontece. Você vai trabalhar e ao invés de voltar para sua casa, você arruma problemas. Quantos jovens eu assisti, recém-casados, que por uma festinha, de uma confraternização de final de ano, ao invés de voltar para casa, não voltava, arrumava encrenca, e essa encrenca depois nascia depois de 9 meses. Casamento quebrado, divórcios pela frente, e aí depois vinha aquela questão de empréstimo, adiantamento de férias, eu preciso pagar, e até mesmo testemunha lá no RH com o oficial de justiça dizendo que o funcionário autorizava desconto em folha da pensão pensão alimentícia. Até isso eu já fui testemunha, porque o oficial estava lá para levar a pessoa presa. Queridos, são pessoas do comum, do cotidiano, que às vezes arrumam problemas. Mas veja, o primeiro passo que nós precisamos entender é qual a causa dessas coisas. Por que o ser humano é tão bom, né, para buscar e mergulhar em coisas que às vezes ele não vai conseguir sair? Então veja só, a causa primária é a natureza pecaminosa que nós temos. O texto nos diz assim: não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu, e me obriga a fazer estas coisas ruins. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ele vai trazer uma explicação, por que o homem, por que a raça humana, desde lá do Gênesis, ele foi procurar problemas. Desde quando, lá no Gênesis, quando Deus estava, quando Adão e Eva estavam na companhia de Deus, eles foram procurar e fazer aquilo que Deus disse para eles não fazer. Se a Bíblia terminasse em Romanos capítulo 7, versículo 15 e 17, nós estávamos condenados, mas não termina. Capítulo 8 de Romanos nos fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse é um processo, esse é um passo que nós precisamos dar. Esta é a primeira causa. Não é uma questão primária de falta de vergonha, mas por um problema na formação do homem. Salmos já vai nos falar sobre isso, né? Desde que eu já nasci no pecado. Quando negamos que somos fracos, caímos na tentação de achar que somos fortes por natureza e assim pensar que podemos resolver todos os problemas sozinhos. Isso é uma mentira do diabo. Infelizmente, nossa geração está colocando o homem no centro do universo e dispensando Deus quando acreditam em Deus. Existem alguns cursos hoje, eu não sou contra eles, mas você precisa filtrar, né? Alguns cursos que você vai para despertar o seu potencial. E ali você vai despertar o urso, o leão, a águia que há dentro de você. Queridos, não há nenhum problema no despertamento. Nós temos um curso aqui na nossa igreja, Molde do Ministro, que avisa a despertar dons e talentos. Mas esse urso, esse leão, né, está mais para matar do que para restaurar alguma coisa. Então você precisa filtrar algumas coisas. Mas veja, há alguns cursos, e hoje pelo Instagram, você, né, assiste aí alguns, não há nenhum problema, filtre, tá? Dá lá o filtro lá, né? Tem aí um famoso chamado, qual que é o famoso aí? Pablo
Pablo Marçal, tá vendo? Está conectado, é isso aí, tá bom? Lá no Instagram está lá ganhando os seus 1,5 milhão por mês, só vendendo essas coisas aí. Não há nenhum problema não, queridos, mas filtre. Por quê? Porque são dois extremos, né? O jovem que não quer nada com a vida, infelizmente um zero à esquerda, e aquele que acha que é o super-homem, que vai mudar o mundo. Por falar em super-heróis, vamos lá. Você precisa de Deus, você precisa de pessoas, nós precisamos. Gênesis 3:5, Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso é uma coisa que nós gostamos de ser, é como Deus. E como é que nós brincamos de ser Deus? Como é que nós brincamos de ser super-heróis? Negamos a nossa humanidade e tentamos controlar tudo por razões egoístas. Tentamos controlar nossa imagem, não queremos que as pessoas descubram quem realmente nós somos. Tentamos controlar outras pessoas, queremos sempre estar no controle da situação, controlando pessoas e sistema ao nosso redor. Tentamos controlar os nossos problemas, tentamos ser heróis dos nossos problemas, resolver por nós mesmos, não entregamos para Deus cuidar, para Deus curar. Tentamos controlar nossa dor, podemos nos esconder dela, evitá-la, negá-la, adiá-la, todavia, ela sempre estará ali nos esperando para mais cedo ou mais tarde aparecer, pois não podemos fugir da realidade. Queridos, hoje com 50 anos eu assisto as pessoas, homens e mulheres com seus 60 e 70 anos, e os problemas aflorando. Onde você consegue ver isso? Na família. Né? Na família, porque está mais próximo. Quando eu converso com os da minha idade, né? Aí você tem uma linguagem mais, ó, dá para, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos mudar. Algumas pessoas que eu já conversei, hoje com seus 45, 50 anos, eles falam assim, Eliezer, quando eu casei, Eliezer, eu baguncei. Ainda bem que Deus e a minha esposa me perdoou, mas eu fiz muita coisa errada, mas Deus me restaurou. Alguns conseguiram, outros não. E às vezes, querido, nós queremos ser como Deus ou super-heróis. Deixa eu te falar um segredo. Super-herói não tem família. Pense nisso. Ao lembrar dos super-heróis da Sala da Justiça, quem lembra? Não precisa levantar a mão não, senão você vai entregar a sua ideia, né? Sala da Justiça, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, né? Eles não têm família. Não queira viver uma vida querendo controlar os seus problemas, as coisas que acontecem ao seu redor, as pessoas, o sistema. Queridos, entenda que Deus tem algo melhor para nós, para vivermos em família. Em segundo lugar, as consequências de tentar ser Deus ou semideus. Há uma, não sei se é piada, não posso, né? Mas existe dentro da questão jurídica, né? E aí nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, né? De cada 10 juízes, 7 pensam que são deuses, 3 têm certeza. E aí essa coisa de querer ser Deus, você pode pegar, querido, por advogado, por policial, por delegado, você pode pegar a profissão que você quiser. Numa sala de aula, um professor, gerente de um banco, controlador e trabalha com empréstimo para grandes empresas. E aí ele contando de um grande empresário, num mega apartamento, eu não sei o que é isso, 300 metros quadrados, num prédio, o último andar é dele. Dá para você imaginar um apartamento de 300 metros quadrados? Eu não consigo imaginar um negócio desse. Sozinho,
Perdeu a esposa, perdeu os filhos e agora está perdendo a empresa. E aí agora ele está trabalhando para tentar salvar a empresa. Um grande super-homem, um grande empresário, mas perdendo a família, a esposa e os filhos. A questão de controlar, e isso nós precisamos tomar muito cuidado. Veja só, quando nós trabalhamos e queremos controlar as coisas, automaticamente, quando elas começam a não dar certo, vem a primeira: nós nos tornamos medrosos. Disse Adão para Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, uma das grandes decepções que às vezes nós assistimos, e às vezes nós mesmos, tá? É o medo. Medo de fazer, para os solteiros, né? Medo de casar, medo de comprar uma casa, medo de fazer um financiamento, medo, sabe, um monte, né? Sabe, o medo. Por quê? Porque você quer ter o controle das coisas. Mas quando você coloca diante de Deus e diz: esse é o projeto, esse é o propósito, cumpra aqui esse propósito. Quando eu vim para São José dos Campos em 1998, né, foi um pastor que me disse, numa madrugada de segunda-feira, vindo direto, levantei 4 horas da manhã, peguei ele, dei uma carona para ele até a rodoviária, e da rodoviária ele ia para São Paulo. Não me lembro da fisionomia dele, não lembro do nome dele, não lembro nada, mas eu lembro quando eu estava chegando próximo aqui de São José dos Campos, ele disse: pegue a tua esposa e venha morar aqui, porque não é correto você morar aqui e ela lá. Queridos, pensa num casal dos seus 26, 27 anos, nunca tinha saído desse jeito. Mas um dia nós pegamos a nossa matula, em dezembro, colocamos tudo num caminhão 3/4, olha, sobrou espaço ainda, sabe? Caminhãozinho pequeno, baú, e viemos e aqui estamos. O medo, queridos, às vezes é Deus que vai falar ao teu coração e vai dizer: pode ir, querido, pode ir que eu estou com você. Não queira ser Deus, não queira ser um super-herói. O grande problema de ser o super-herói ou ser Deus é que às vezes nós nos tornamos um frustrado. Parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado. Às vezes, quando nós erramos, a nossa consciência e o Espírito Santo vem dizer para nós: você errou de novo. E aí você frustra. Você fez aquele propósito de não xingar mais no trânsito, mas aí tem um filho, não sei se é de Deus ou se é, né, passa na sua frente, meu amigo. E aí, lá do profundo do coração, né, vai, filho de Deus, vai, filho de Deus, né? Tomara que você encontre um caminhão pela frente, né? Sabe? Aquele controle, às vezes, escapa. E aí pode ser pecado, pode ser algumas coisas que vai ferir, não só você, mas pode também ferir o seu cônjuge ou a sua família. A frustração é um sistema de um problema mais profundo que você ainda não conseguiu resolver. Você e eu não somos Deus. Não continue tentando controlar tudo, não funciona. Coloque diante de Deus. Em terceiro lugar, queridos, quando nós queremos controlar e sermos igual a Deus, nós às vezes ficamos esgotados. Brincar de ser Deus é algo muito cansativo. Na tentativa de controlar tudo, você faz de conta que já sabe tudo e nega os problemas. Certamente é um gasto muito grande de energia. Veja o que disse Davi em Salmos 32, de 4 a 5. De dia e de noite senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças, o que a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado.
O erro, o pecado, nos deixa esgotado. Eu conheço uma família na cidade de Taubaté, que agora o pai viúvo, ele aposentou lá com 45, 46, 40, aquela época que se aposentava antes dos 50 anos, né? Essa época não existe mais, então você que está aí começando, se prepare, porque você vai ter que ir até os 65, se você pagar INSS. Agora os filhos tomam conta dele, ele caiu, teve um traumatismo, foi um caos, né? Estava encharcado, né, alcoólatra, e agora os filhos tomam conta dele. Ele deve ter por volta aí dos seus 75 anos, e não pode beber, porque o médico disse para ele, se você voltar a beber, você vai morrer. 2 filhos que poderiam cuidar da vida, estar cuidando da família, agora precisam cuidar do pai, que é um alcoólatra. Esgota, cansa. Acordar de manhã, tem um pai dentro da sua casa para você cuidar, porque a vida inteira ele viveu tentando controlar essas coisas. O pecado nos cansa, e Davi, ele pôde dizer que somente quando eu confessei, eu tive descanso. Se eu e você estivermos em constante fadiga, sempre exausto, pergunte a si mesmo, que tipo de dor eu estou tentando fugir? Querido, às vezes, você trabalha na segunda-feira, chega à noite, você já está cansado. Cansaço físico é uma coisa. Agora, existe um cansaço emocional, um cansaço espiritual. Esse você precisa tomar conta, saber o que está acontecendo, porque pode te levar a grandes problemas. Que problemas eu e você não queremos encarar? O que está nos motivando a trabalhar, às vezes, em demasia? O que leva a um estado constante de fadiga? Pessoas, homens e mulheres, que não querem voltar para casa, encarar os problemas. Eu me lembro no tiro de guerra, de um jovem, por sinal eu vi ele na Vanguarda alguns anos atrás, né? Ele é músico lá, legal, fiquei muito feliz. Mas nós entrávamos às 6 da manhã, saía às 8, 9 horas, tinha que entrar no trabalho. Ele ficava andando até 10 e meia, 11 horas, para que desse tempo do seu pai sair da sua casa para ele voltar para casa. Ele não voltava para casa enquanto o pai não saía da casa. Eu não sei como é que está a história dele, mas pelo menos eu vi ele. Ele tem uma banda, pensa num jovem inteligente, mas muito inteligente. Mas que não voltava para casa, porque não conseguia encarar o pai. Quando nós queremos ser Deus, e quando nós queremos ser super-heróis, às vezes nós nos sentimos um fracassado. Quando você tenta brincar de ser Deus, essa é uma descrição de trabalho para a qual você tem a garantia de que irá fracassar, porque não temos o controle nem do amanhã. Veja o que diz o texto: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. É nesse estado de fracassado que a pessoa se entrega ao seu desejo, uma fraqueza, uma dor, e às vezes é o vício do alcoolismo, das drogas e até mesmo do sexo ilícito. Se você já teve a curiosidade de conversar com alguns moradores de rua, as histórias são as mais absurdas. E ali tem pessoas com formação acadêmica, ali tem pessoas que falam 2 idiomas, ali tem pessoas que um dia tiveram uma empresa. É lógico que tem alguns que estão ali porque querem mesmo. Tá? Se você vai lá ajudar, eles não querem sair, mas as histórias, elas são coisas absurdas. Por que você está aí? Tem uma empresa que vende uma bananinha, né, próximo da nossa cidade aqui, né? Era um grande empresário, um dono,
mas que foi lá no fundo do poço. Querido, quando nós tentamos controlar, enquanto nós queremos fazer, nós passamos por esses pontos tão cruéis e que nos machuca. O medo, a frustração, o esgotamento e o fracasso. O maior perigo é que depois de tudo isso, nós nos entregamos a coisas terríveis, e aí para você voltar é quase que impossível. O caminho para a cura, em terceiro lugar, admitir a sua e a nossa incapacidade. O primeiro passo na estrada para a recuperação é admitir a minha incapacidade. A Bíblia diz que eu encontro forças ao admitir minha fraqueza. Queridos, lembra dos super-heróis? Pois é, queridos, eu lembrei de um que tinha família. Aí ele, Os Incríveis. Quem já foi com o filho assistir Os Incríveis? Sueli, isso, né? Assisti tudo quanto é filme. Queridos, se você não foi, vale a pena ir, tá? O pai, explosivo, não parava em emprego, né? E aí o chefe dele, baixinho, pequenininho, assim, foi, né, pegar ele, deu uma tapa nele, saiu varando, né? Demitido de novo. O carro velho, né, as portas caindo. A filha com problema de autoaceitação na fase de adolescência. O menino pequeno que era, né, corria, né? O pai queria que ele fosse campeão em tudo, e a mãe dizia, não, você não pode e tal, né? Por sinal, o pai estava meio fora de peso também, sabe? Era um outro problema aí que ele tinha, né? A roupa de super-herói já não servia nele, ele teve que fazer outra. Mas essa família, eles não tiveram medo de mostrar as suas fragilidades. Vale a pena assistir o filme, tá? Aí você vai anotando lá, tem mais coisas. A Sônia falou um lá e eu esqueci. Mas tem mais coisas. Relacionamento, marido, né? Ele saía à noite com o amigo, né, para tentar salvar mais pessoas, e a esposa ficava em casa, pensando aonde que esse homem está. Ele estava lá tentando salvar outras pessoas, né? Sabe, então, se a família, ela tem fragilidades, e na cultura brasileira de autossuficiência que diz, erga-se acima de todos, não dependa de ninguém. Mas para dar o primeiro passo, você precisa admitir a sua incapacidade de fazê-lo por si próprio. Você precisa de outras pessoas e de Deus. Admitir que eu não sou Deus significa que sei quem eu sou. E queridos, eu preciso dizer para você, heróis envelhecem. Está aí a foto dos heróis. Pois é, querido, pois é, não adianta com maquiagem, com botox, essas coisas todas aí, a idade chega. Você tem medo de envelhecer? Pastor, vai precisar fazer essa pergunta? Admita, queridos, o tempo passa. E aí, querido, eu preciso dizer para você o seguinte, eu e você somos incapazes de mudar o nosso passado. Eu sei que o seu passado lhe machuca, mas nem toda a amargura do mundo poderá ser capaz de mudar este fato. O que está no passado, está no passado. Você pode ser curado do passado, lembrar do passado, mas não ter nenhum problema com o seu passado. Tem muitas pessoas presas no passado. Eu não sei quais lembranças você tem do passado, da adolescência, da juventude. Eu não sei. Algumas coisas a gente sempre lembra, né? Bicicleta Calói para mim e para o meu irmão. Era o que nós tínhamos, nunca tinha aquelas bicicletinhas, né? Na época, quem tinha a BMX, eu não vou nem perguntar para o Rodrigo se ele tinha, porque, né? BMX, aquela com amortecedor. Hein? Olha só, tá vendo? É outro naipe, tá vendo? Tá vendo? Fez ETEP também não, né? Não.
Era o que tinha, queridos, era o que tinha. Mas não dá para você viver no passado. Eu não tenho... Tem bicicleta hoje em casa, ninguém anda. Sabe? Então, tem umas coisas que a gente precisa deixar no passado. Segundo lugar, eu sou incapaz de controlar a vida das outras pessoas. Ai, meu Deus do céu. Pai, mãe, sogro, sogra, cuida da sua... Sou responsável por minhas ações, não das outras pessoas. Eu não posso controlá-las. Terceiro lugar, sou incapaz de lidar com os meus maus hábitos. Aqui que você precisa tomar muito cuidado. Quantos crentes que parece mais uma vez eu falei, que a minha esposa fala que para mim assim, você não é o Hulk, mas você é incrível, Mas no fundo, nós somos mais um Hulk mesmo, sabe? Aquele que transforma, Está gravado, hein? Mas veja, quantos homens sem educação, grosso, tratam mal as suas esposas. E aí eu trabalho com homens e com mulheres, E aí eu assisto alguns homens tratando as mulheres. Com aquele cuidado, com aquele doce todo, não perdoa. Quando ele está ligando lá com a mulher e está meio assim, falou, bonito você, Com a mocinha ali você trata bem, agora com a dona Maria, você, que isso, mano? Falei, Eliezer, fica cuidando da nossa vida, Falei, cuidando não, meu amigo, toma cuidado. Que isso? Bonito você agora, que tratativa é essa? Falei, desculpa aí. Falei, não, é nós aqui, rapaz. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se transforma no Hulk. De incrível, não vai ter nada. Os maus hábitos. Eu preciso admitir a minha incapacidade de lidar com os maus hábitos, porque existem os bons hábitos. Comportamentos e ações prejudiciais a mim, a minha família e às pessoas. Boas intenções não são suficientes. Há quem diga que o inferno está cheio de boas intenções, de homens e de mulheres que tinham boas intenções. Quantas vezes nós tentamos e fracassamos? Força e vontade não é suficiente. Você precisa de alguma coisa que seja mais forte do que esse teu problema ou do que esse nosso problema. Nós precisamos de uma fonte de poder que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus e através do Espírito Santo. É Ele que trabalha em nós. E é Ele que diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse texto vai ser projetado. Queridos, graça é o poder de Deus que me concede para fazer as mudanças que quero fazer e que Ele quer que eu faça em minha vida. Graça é o poder para mudar a nossa vida. A graça transforma as nossas vidas. É a graça de Deus que trabalha na minha vida e que na segunda-feira, na terça-feira, quando as coisas estão fora do controle, eu vou para Deus e digo, Deus, me dá a tua graça. No início do culto nós lemos quando Deus está dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Quando os problemas estão acontecendo, Deus, a tua graça, o teu poder precisa agir na minha vida. Romanos 6:14 nos diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Creia que quando você admite que precisa de Deus, as coisas começam a mudar em sua vida, para nunca mais voltar a ser como antes. O pecado não terá domínio sobre as nossas vidas. Quando eu assisto uma geração de adolescentes e jovens sendo influenciado por homens e mulheres sem Deus, sem princípios nenhum, eu olho para essa geração e daqui a 20 anos a fatura vai chegar. Quem viver, verá. Essa briga toda é de jovens, adolescentes, influenciados por uma mídia, por questões
de homens e de mulheres que estão plantando neles princípios errados e que daqui a 20 anos, um colega meu disse que pode ser antes, a conta vai chegar. E tudo isso daqui vai aflorar nessas pessoas. Eu quero começar a minha conclusão dizendo o seguinte: o que precisa ser mudado em sua vida? É um hábito? É uma ferida? É uma tendência? É uma dificuldade? Se você se sente ferido, Deus diz em Isaías 57:18: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. É difícil admitir, mas até que façamos, não podemos dar o segundo passo nesse caminho. O primeiro passo é o mais difícil. Assim, se você pode dar esse, fica mais fácil a partir desse ponto. Você deseja ser curado e liberto nesta noite? Hoje você pode ser fisicamente curado. Hoje você pode ser emocionalmente curado. Hoje você pode ser espiritualmente curado. Hoje você pode ser curado dos seus medos, dos seus traumas, dos seus vícios. Hoje você pode ser curado do seu passado. O passado que às vezes bate a porta, nas noites frias, geladas, escuras, do travesseiro que é o seu momento ali de lágrimas. Hoje você pode ser curado do medo do futuro, de assumir e dizer: Deus, cumpra em mim o teu propósito. Quero convidar você a fechar os teus olhos, a ouvir essa música e através dessa música você, quem sabe, fazer isso que eu fiz, olhar e cantar, trazer à sua mente, ao seu coração, alguns anos, com seus 15 anos, com seus 20, com seus 30, com seus 40, no seu casamento, eu não sei. Mas uma coisa eu e você podemos fazer nesta noite, e é uma coisa que Deus está aqui, através do Espírito Santo, para curar as nossas vidas. Feche teus olhos, cante conosco esta canção.